Estamos iniciando a lição número 5 desta série de lições sobre o Evangelho de Mateus, que é a nossa revista da EBD desse trimestre, quando estamos focalizando os ensinos de um dos 4 evangelhos, que é o Evangelho de Mateus. Eu havia dito já nas aulas anteriores, mas apenas para contextualizar novamente, o Evangelho de Mateus, assim como cada evangelho, foi escrito para um público-alvo. O público-alvo de Mateus são aqueles judeus que estavam aceitando Jesus como Messias, como Cristo. Então eram cristãos que vinham oriundos do judaísmo. Então Mateus está escrevendo para esse público-alvo. Então os temas, os assuntos, as ênfases que são dadas por Mateus têm a ver com esse objetivo, de mostrar Jesus Cristo como aquele que veio cumprir tudo que estava prometido nas Escrituras. As Escrituras aqui, no caso, o Antigo Testamento. E hoje nós vamos para a nossa quinta lição. Eu quero lembrar você que, se você está sendo abençoado aqui por essa série de vídeos aqui da nossa EBD, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e será a sua maneira também de ajudar a que outros sejam abençoados como você está sendo abençoado, tá bem? Nós dissemos que anteriormente, lá no capítulo 4, Jesus Cristo chamou seus primeiros apóstolos, seus primeiros discípulos. No finalzinho do capítulo 9, que foi o finalzinho da nossa lição de domingo passado, Jesus, depois de ter feito algumas coisas, agido com poder e autoridade, e demonstrado a sua misericórdia, a sua graça para com as pessoas, ele termina dizendo que é nossa missão essa também. Nós também somos os trabalhadores dessa ceifa. Nós também somos os trabalhadores para a colheita e devemos continuar fazendo a sua obra. Então isso nós vimos lá, e hoje nós vamos ver aqui que o capítulo 10, todo ele, é de uma maneira muito específica as orientações de Jesus a como os seus discípulos deveriam agir. O que eles deveriam dizer, como eles deveriam fazer. Há algumas orientações aqui muito particulares, isto é, que tem a ver com aquilo ali que os apóstolos deviam fazer, participando do ministério itinerante de Jesus, indo às cidades, aldeias, e Jesus queria alcançar ali toda a parte da Galileia, a extensa parte da Galileia, com todas as cidades e aldeias que formavam ali ao redor, do chamado Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago. Então, para que as pessoas fossem alcançadas de maneira simultânea e de forma rápida, ele divide os 12 apóstolos em grupos de 2, em 6 grupos, enviando-os para 6 localidades diferentes. Só que antes de enviá-los, ele dá uma série de orientações, e é isso que é o assunto do capítulo 10 todo, as orientações que Jesus Cristo dá aos seus discípulos. Depois, quando a gente chega no capítulo 11, e o capítulo 11, juntamente com o capítulo 10, são justamente os textos que essa nossa lição 5 está focalizando, nós temos uma referência à relação de Jesus com João Batista, que já havia aparecido lá no início do Evangelho, anunciando a chegada de Jesus e também batizando Jesus. Há uma referência sobre isso, que depois eu quero dar uma explicação sobre isso. E aí o capítulo termina fazendo referência ao fato da reação das pessoas com referência a Jesus. Também eu quero dar uma palavra sobre essa questão da reação das cidades, das aldeias, em referência à pregação de Jesus, tá bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, como eu disse, você tem as orientações de Jesus, aqui o manual de Jesus aos seus apóstolos, sobre como deveriam fazer, aqui uma série de formalidades contextuais ali, próprias ali da cultura deles.
Então é claro que essa é uma parte que se refere só àquele momento histórico, né? Como a referência a não levar a túnica, ao uso das sandálias, do bordão, tudo isso são o vestuário, né? Então tem a ver com a cultura, com aquele momento histórico. O que nos importa aqui são alguns princípios das orientações de Jesus aos seus primeiros discípulos que continuam a ter a ver conosco, mesmo 20 séculos depois. Mesmo 2000 anos depois, ainda essas orientações, esses princípios têm a ver conosco, tá bem? Então, um primeiro princípio que eu queria destacar aqui, do que Jesus está falando, que tem a ver conosco, tem a ver com a nossa confiança de que a nossa mensagem não é nossa, mas é uma mensagem de Deus para as pessoas. Então, Jesus Cristo deixa os seus discípulos muito firmes sobre isso, né, dizendo, não tenham medo, como ele se refere, dizendo para que eles não temam se forem perseguidos, dizendo para eles, olha, o que vocês disserem, na verdade, o Espírito de Deus estará dizendo através de vocês, então não vai faltar aos discípulos o apoio, o acompanhamento, não é? A sustentação dada pelo Espírito de Deus. Nós não estamos sozinhos no cumprimento dessa missão, o Senhor está conosco. Nós temos que levar a palavra, independente da maneira como a pessoa responde afirmativamente ou negativamente. Há um momento que Jesus diz, olha, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então, a reação das pessoas e a resposta das pessoas nem sempre será a mesma, não é? Mas não é a reação das pessoas que define a nossa missão e o cumprimento da nossa missão, mas justamente a presença de Deus conosco, a presença do Espírito Santo conosco, a certeza de que o Senhor nos enviou e vai conosco. Então, esse princípio usado lá junto aos discípulos do primeiro século vale para nós hoje, discípulos de Jesus, 20 séculos depois. Não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Essa capacitação que o Senhor Jesus prometeu aos primeiros discípulos, ele também promete a nós. Nós temos de ter a mesma confiança, a mesma dependência, a mesma ligação. Não é uma obra qualquer que nós estamos fazendo, não é? Nós estamos fazendo a obra de Deus. Estamos fazendo a obra do reino. Então tem toda uma dimensão que ultrapassa as fronteiras do meramente humano, do meramente terreno. E quando a gente ultrapassa essas fronteiras do meramente humano e terreno, a gente passa a depender do que está acima do humano e do terreno. Por isso que Jesus fala a respeito da companhia do Espírito de Deus, do Espírito do Pai conosco, usando as nossas palavras, ungindo as nossas palavras e usando nossas vidas para chegar até as outras pessoas. Ele fala da reação das pessoas, não é? Ele fala daqueles que podem confessar o seu nome ou podem rejeitar o seu nome. Ele diz, quem recebe vocês, recebe a mim, não é? Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, no Evangelho de João, por exemplo, há lá uma palavra muito clara sobre isso, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então, nós somos enviados de Jesus, que é enviado do Pai, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia. Então, a nossa missão é muito, muito maior, muito mais ampla do que qualquer medida terrena e humana pode fazer. Essa dependência do Espírito de Deus, do sustento do próprio Senhor, para que nós cumpramos a sua missão, é o princípio forte aqui desse texto que servia para lá e para cá.
também que servia para eles lá no primeiro século e serve para a gente agora. Ninguém faz a obra do Senhor sem depender do seu Espírito, não é? E sem confiar na maneira como o Senhor conduz tudo isso, né? Ele diz, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo. Vocês valem muito mais do que os pardais. Não estamos sozinhos no cumprimento dessa missão. O Senhor nos acompanha e com tudo aquilo que Ele planejou, com todo o seu propósito, é Ele que dá sustento ao cumprimento dessa nossa missão. Bem, aí a gente chega no capítulo 11, em que temos o segundo tema da nossa lição de hoje, que é o relacionamento de Jesus com João Batista. João Batista foi preso, estava preso, e havia mandado perguntar a Jesus se ele era aquele que deveria vir. Não é? Vamos lembrar que João Batista já havia batizado Jesus Cristo, logo lá no início do Evangelho. Ele anunciou que Jesus Cristo viria, ele batizou Jesus, mas estava agora na prisão e algumas dúvidas começaram a perturbar lá a sua mente e ele resolveu mandar perguntar a Jesus se de fato era tudo aquilo mesmo, né? E Jesus então ele responde dizendo, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E ainda lá adiante, Jesus vai dizer assim, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos ver o que é que Jesus não está dizendo aí a respeito disso e o que isso tem a ver conosco, com nossa fé cristã, com a maneira como a gente vive a fé cristã. Em primeiro lugar, Jesus responde a João Batista que não só por causa do conceito, mas por causa das consequências. Não só por causa da definição, mas por causa das decorrências. O que Jesus diz, veja o que está acontecendo, olha os sinais, mostrem a João Batista os sinais. Né? Cegos vendo, leprosos curados, mortos ressuscitados, tem a ver com aqueles atos prodigiosos de Jesus. Né? E resumindo tudo lá, as boas novas são pregadas aos pobres. Então, de certa forma, a resposta de Jesus servia a João como uma testificação de que ele, de fato, era o Messias que deveria ser enviado. Então, nesse momento aqui, o Evangelho de Mateus está certificando, ligando Jesus a João Batista e ligando João Batista a todas as promessas que estavam feitas desde as Escrituras judaicas. Então, esse momento aqui é o momento em que o evangelista usa para mostrar que Jesus era realmente aquele prometido, era o cumprimento da promessa, dentro do objetivo de Mateus, para mostrar aos seus leitores que aquelas coisas estavam todas interligadas. Vamos lembrar, e isso vai ficar muito mais claro lá no Evangelho de João, que mostra, de forma assim bem mais clara, que muitos seguidores de Jesus, os primeiros apóstolos, eram seguidores de João Batista, né, e apenas se transferem de João Batista para Jesus. Então, de certa forma, também é uma maneira de mostrar aos seguidores de João Batista que o personagem principal ali agora é Jesus. Por isso essa palavra dele, olha, João Batista é um grande profeta. Ninguém até hoje nascido de mulher é tão grande quanto ele. Mas o menor no reino ainda é maior que ele. Quer dizer, o personagem principal disso aqui tudo sou eu, de Jesus. Aquele que tem relação comigo, não é aquele que tem relação com João. E aquele que cumpre os meus ensinos e é menor no reino é maior do que João, porque o relacionamento tem a ver comigo. Então, o que Mateus também está deixando muito claro, e aqui talvez seja uma mensagem direcionada aos discípulos de João Batista, é que, na verdade, o grande foco da revelação era Jesus e não João Batista. Daí o porquê desse texto e dessa relação que é feita aqui nesse trecho de Mateus. E então o capítulo 11 parte para mostrar
a reação dos ouvintes diante de Jesus ali. Ele começa a ir às cidades e começa a haver rejeição, não é? Então tem essa palavra de Jesus aqui, ai de você Corazim, ai de você Betsaida, se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, que eram regiões não judaicas, né? Há muito tempo já se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas, mas eu afirmo que haverá juízo menor para Tiro e Sidom do que para vocês. Tudo aquilo que Jesus está falando aqui, vai falar a mesma coisa, ele vai falar sobre Cafarnaum. O que Jesus está dizendo é o que João vai dizer lá na frente, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. A partir do momento que Jesus é proclamado, que a mensagem de Jesus é proclamada, pode haver aceitação e pode haver rejeição. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, lá em Tiro e Sidom, em plagas, em lugares mais distantes e fora do ambiente em que a lei de Moisés foi revelada, os profetas foram revelados, há muito mais arrependimento do que aqui. Essa mensagem de Jesus dirigida diretamente aos líderes, aos mestres da lei, aos fariseus, aos líderes da religião judaica. São palavras muito enfáticas. É claro que elas deixam de modo muito claro que a partir do momento em que a palavra de Jesus é anunciada, pode haver rejeição ou aceitação. As pessoas podem rejeitar ou podem aceitar. Isso faz parte do processo da proclamação. E nenhum discípulo de Jesus está isento disso. Se o próprio Jesus foi rejeitado, os discípulos também, quando anunciam a palavra, também podem ser rejeitados. Se aconteceu com o mestre, acontece conosco. Mas o que esse texto também está dizendo, de maneira muito clara, é que aqueles que tinham tudo para reconhecer em Jesus, o Redentor, o Salvador, o Messias, não conseguiram reconhecer. E pessoas de fora, que não conheciam Moisés, nem conheciam os profetas, tinham assim o coração mais aberto, participaram desse momento de reconhecimento de Jesus e da sua obra, não é? Isso também o Evangelho de Mateus, que tinha como público-alvo esses cristãos vindos do judaísmo, também tinha em mente, para deixar bem claro. Mas nós, como discípulos de Jesus, fiéis à nossa pregação e à nossa missão, permanecemos na confiança de que Ele nos conduz, Ele vem conosco. Haverá aceitação e rejeição, talvez haja até perseguição, mas o importante é que estejamos firmes e que estejamos fiéis à missão que o Senhor nos deu. Esse é a grande ênfase, o grande apelo dessa lição número 5. E espero que você, como discípulo de Jesus, seja esse instrumento abençoado e abençoador nas mãos de Deus. Não deixe de dar aí o seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que os ensinos do Evangelho de Mateus, os ensinos da Palavra de Deus, possam abençoar sua vida, a nossa vida e nos tornar discípulos cada vez melhores de Jesus. Deus abençoe você e sua família.